Daí, pessoal, mais uma resolução. A expressão x ao quadrado menos 49, que multiplica x menos 7 elevado ao quadrado sobre x menos 7 elevado ao cubo, é equivalente a... Então, eu tenho que pegar essa expressão, né, e torná-la escrita de uma forma mais simples, ou seja, uma simplificação. Antes de recorrer a processos aí de fatoração, eu vou escrever esta expressão de uma maneira mais simples. Então, olha só, esse x menos 7 ao quadrado, eu posso transformar em x menos 7, que multiplica x menos 7 ao quadrado. O mesmo acontece com x menos 7 ao cubo, que eu posso fazer x menos 7, que multiplica x menos 7, que multiplica mais uma vez x menos 7. Então, eu só deixei de fora por enquanto essa expressão. Com essa nova escrita, já dá para perceber que eu vou fazer esses cancelamentos aqui, ó, né? Então, isso mais adiante eu vou cancelar esses x menos 7 aí. E aí agora eu tenho que trabalhar esse x ao quadrado menos 49. E aí então eu vou precisar, x ao quadrado menos 49, realizar aí uma fatoração dessa expressão. E lembrando das 4 situações principais de fatoração, que é o caso de fatoração por fator comum ou por evidência. Também tem o caso da fatoração por agrupamento, que é semelhante a esse caso de fator comum. Tem o caso ainda de fatoração do trinômio quadrado perfeito. Tem ainda o caso também de fatoração da diferença de dois quadrados. Então, eu tenho que encaixar esta expressão, x ao quadrado menos 49, em um desses 4 casos. Bom, para ser fator comum, fatoração por fator comum evidência, é necessário que tenha repetição de fatores, que tenha fator comum em todos os elementos. E eu percebo que entre x ao quadrado e 49 não tem nada em comum. Então, já descarto o fator comum em evidência. O mesmo acontece com fatoração por agrupamento, porque o agrupamento também se baseia nisso, em fatores comuns por partes, né, em grupos. Então, também não tenho aí nada de fator comum. O trinômio quadrado perfeito, para que ele seja um trinômio quadrado perfeito, é necessário, primeiramente, que seja um trinômio, né, que tenha 3 partes. E aqui eu só tenho 2. Então, isso aí é um binômio. Então, o trinômio quadrado perfeito não tem como ser também. E aí me sobra a diferença de 2 quadrados. E aí eu verifico que se encaixa realmente em diferença de 2 quadrados, porque eu tenho uma diferença e de 2 quadrados, porque eu consigo tirar a raiz aqui do x ao quadrado, que é x, e consigo tirar a raiz desse 49, que é igual a 7. Então, trata-se de uma diferença de 2 quadrados. E como que é a escrita, como que é a forma fatorada da diferença de 2 quadrados? Bom, tu vai pegar justamente essas raízes x e 7 e vai transformar na forma fatorada x mais 7, que multiplica x menos 7. Por que isso? Porque sempre a diferença de 2 quadrados é fatorada na forma de um produto da soma pela diferença. Então, sempre que for diferente de 2 quadrados, tu vai ter um parêntese mais e outro parêntese com menos. Produto da soma pela diferença. E aí eu substituo então e coloco aqui x mais 7, que multiplica x menos 7. Agora, então, posso fazer os cancelamentos. X menos 7, 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 e me sobra aí x mais 7, que é a resposta da letra B. Ok? Então, está aí a resolução fazendo a fatoração. Bom, eu vou encerrar o vídeo fazendo uma outra experimentação. Olha só. Muitas vezes a expressão a ser simplificada, a ser fatorada, é uma expressão mais complicada do que essa.
né? E aí fica às vezes mais difícil de tu enxergar o processo de fatoração. Em questões onde tu tem a expressão a ser fatorada no corpo da questão e a resposta colocada entre alternativas, então se eu tenho alternativas, eu posso também encontrar a forma fatorada correta fazendo uma substituição, fazendo uma conjectura. Então olha só, vou pegar aqui x ao quadrado menos 49, que multiplica x menos 7 ao quadrado. Isso divide por x menos 7 ao cubo. E aí eu quero encontrar a forma fatorada. Então o que eu faço? Eu vou atribuir um valor para o x, claro, um valor que seja válido, né? E um valor que me facilite. Eu não vou inventar para o x, por exemplo, o valor 150, é um valor muito alto. Aí aqui x ao quadrado, 150 ao quadrado, então não tem necessidade disso. Eu vou então atribuir um valor para o x, um valor que seja válido e que seja útil. Por exemplo, não seria interessante chamar o x de 7, porque aqui, por exemplo, 7 menos 7 dá 0. Aí vai ter 0 aqui no denominador e isso não se define. Então, também não vou inventar o valor 7. Então, eu vou colocar aqui o valor de x igual a 10. É um valor redondo e eu tomei o cuidado para colocar um valor acima do 7. Por quê? Porque se eu estou vendo que se eu colocar um valor abaixo do 7, olha só, 7 ao quadrado 49. Então, se eu coloco aqui no lugar do x um valor menor que 7, o x ao quadrado fica menor que 49 e aqui eu teria um valor negativo. Não que isso seja proibido e tal, mas só para garantir um valor positivo que parece uma situação mais fácil. Ok? Bom, então eu atribuí x igual a 10. Tu pode atribuir o valor que tu quiser. E aí fazendo, ó, x ao quadrado é 10 ao quadrado. Já vou botar aqui 100 menos 49, que multiplica x menos 7, 10 menos 7. Já vou botar aqui, ó, 3 ao quadrado. Isso dividido por 10 menos 7, 3. 3 ao cubo. E eu vou resolver 100 menos 49, 51. Vezes 3 ao quadrado, 9. Divide por 3 ao cubo. 3 vezes 3 vezes 3, 27. Já posso fazer simplificações aqui, ó, por 3. Isso vai dar, então, 51. 9 por 3 dá 3. 27 por 3 dá 9. Aí eu consigo... Poderia ter simplificado aqui direto por 9, né? Vou fazer isso, tá? Olha só, vou simplificar aqui direto por 9. Então eu tenho 50... Aqui por 9 dá 1. E aqui por 9 dá 3. Me sobra 51 por 3. E 51 por 3 é exato, que dá 17. Então a resposta deu 17. Ok? Mas não tem 17 na alternativa. Mas não esquece que tu inventou, que tu atribuiu o valor de 10 para o x. Então na alternativa A, o que tu tens? Tu tem x menos 7, tu tem 10 menos 7, ou seja, está tendo 3, que é diferente do 17. Na letra C, tu tens, por exemplo, 10, que é o x, menos 49. Isso vai dar menos 39, que também é diferente do 17, e assim por diante. Já na alternativa B, o que tu tens? Tu tens x mais 7, ou seja, tu tem o x que é 10, que tu atribuiu, mais 7, que dá 17. E aí fecha com o valor que tu havia encontrado aqui. Ok? Então também é possível fazer isso caso tu tenha alternativas. Então inventa um valor para o x, resolve normal, pega esse mesmo valor do x, joga na alternativa e vê qual que fecha. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Forte abraço e até a próxima.